Como esses traders aí saíram de um resultado financeiro positivo de 87 mil dólares para um resultado financeiro de 71 mil dólares negativo. É isso aí que eu vou te mostrar na aula de hoje sobre manipulação do mercado financeiro, como que ela acontece e para você também não tomar stop bobo assim, se tá comprando em topo, tá acreditando que os topos aí vão ser rompidos e o preço vai disparar para a lua e você vai fazer o trade do século. Não é assim que o mercado financeiro funciona. O mercado é 100% manipulado e para você ficar à frente do mercado, você não pode operar operacionais, ter um setup, ter uma regra de cor, algo do tipo amador, ou seja, um setup de varejo, ter um trading system varejista ou de sardinha, como muitos chamam, ok? Então, para isso, você precisa ter um operacional, ter um modelo operacional, um trade system de grande player, ou seja, institucional. É isso que eu quero fazer você entender um pouco sobre a parte de manipulação nessa aula. Então vem comigo, chega dando like, se inscreve no canal, compartilha depois esse vídeo e no final deixa um comentário para saber se esse vídeo foi bom para você ou não. Bora! Bom, galera, então aí eles estão com 86 mil dólares. É dólares, eles chegaram a 87 mil, né? Eles estão comprados na região de topo, eles vieram desde lá de baixo comprados, só que agora eles chegaram na região de liquidez lá desses topos, onde foi capturado todos os stop loss de quem estava vendido. E ora o player, né, que quer vender, ele precisa de stop loss, porque o stop loss é uma contrapartida na venda, que é uma compra. Então ele acaba virando a mão. O grande player já estava posicionado lá em cima, lá na venda, uma venda pesada. Esses caras deveriam ter zerado aí a posição deles nesse topo. Eu vou explicar tudo sobre esse trade que eles fizeram, tá? E eles não entendem de manipulação do mercado, assim como talvez você não entenda. Mas nessa aula de hoje eu vou estar compartilhando com você por que esses caras não zeraram a posição, por que eles não defenderam, por que das cagadas que eles fizeram, né? Desculpa a palavra, mas basicamente eles fizeram muita besteira. Então vamos que eu vou mostrar para você agora. Bom, vamos lá, vamos começar então a análise desse vídeo e por que eles tomaram esse stop aí. Eles entregaram praticamente quase o valor que estavam positivo, eles devolveram 85 mil dólares e ficaram ainda 71 negativo nesse vídeo. O que acontece, tá? Mais ou menos o preço estava aqui no momento que eles gravaram esse vídeo, tá? Então eles estavam com um resultado de 85 mil dólares positivo. Eu acredito que eles entraram comprado mais ou menos num rompimento de pivô aqui, tá? Pessoal, pausa aí do vídeo, porque enquanto que eu estava editando, eu me equivoquei aqui em falar que eles entraram comprados aqui nessa região de fundo, tá? Eles não entraram comprados nessa região de fundo, ok? Provavelmente eles entraram num rompimento, acreditando no rompimento dessa região de topo. Pior ainda, tá? Porque o que acontece? Eles entraram cheio de topo aqui, eles entraram num rompimento aqui, ó, desses topos, acreditando que o preço ia pegar uma tendência, beleza? Então, só corrigindo e me retratando aí no vídeo, beleza? Agora, o que a gente consegue interpretar desse vídeo aí, tá, gente? Primeiro, que eles foram imaturos em segurar a operação, tá? Por que isso, Cris? Vamos lá, parte de manipulação do mercado, gente. Quando eu tenho um topo aqui relevante, que é esse topo aqui de trás, ó, aqueles que aqui tem um topo, tá? Esse topo é o mais relevante, principalmente porque ele vem aqui a ser testado, então ele gera aqui uma região importante, que eu chamo de região de liquidez, tá? Uma região acima desse topo, tá? Que é uma região de liquidez. Então, estou fazendo o desenho de como que tá aquele gráfico ali deles. Eu vou pegar e vou fazer exatamente como que tá o gráfico deles aqui. E aí para você entender, ó, exatamente assim tá o gráfico, tá? Então o que tem aqui em cima desses topos? Tudo liquidez. Então em algum momento eles entraram aqui embaixo, ó, nesse ponto, exatamente aqui nesse ponto, provavelmente eles entraram comprados num rompimento de pivô, que teve ali um rompimento de pivô, né? Talvez eles entraram posicionados na compra nesse nível de preço aqui. Nesse nível de preço eles entraram comprados. Beleza, quanto a isso, show de bola. Eles pegaram bem no fundo a operação. Só que qual que é o problema desses caras? Não ter pelo menos feito uma parcial nesse topo. Teria que ter feito uma parcial nesse topo. Segundo, acreditar que esse topo ele vai romper. O mercado só anda para cima após capturar uma liquidez de fundo. E aqui não tinha nenhuma liquidez para ser capturada de fundo. A única liquidez que existia era nesse fundo aqui para ser capturada. Ou seja, quem está comprado nesse fundo aqui, quem está comprado nesse fundo aqui. Então, tem stop loss aqui embaixo, porque a galera vive no acreditômetro, que o negócio vai andar e eles vão pegar o trade do século.
ok? Então não é assim que funciona o mercado financeiro. Então aqui tem muita liquidez para ser capturada para daí o preço subir de fato. Primeiro, precisa haver uma captura de liquidez para o preço subir para cima. Subir para cima é boa, né? Mas precisa existir uma captura de liquidez num fundo para ele ainda continuar subindo. E nesse caso era o contrário. O que tinha aqui em cima, gente? Quem entrou vendido nesse topo, nesse segundo, vamos lá, formou esse primeiro topo, aí a galera de price action vai entrar vendido nesse topo aqui. Quem entra vendido nesse topo, aguarda o que? Um padrão acontecer, né? Uma estrela, um engolfo, entra posicionado na venda. Mas quem entrou vendido, onde é que eles têm que colocar o stop loss deles? Aqui atrás. Exatamente aí. Então, os caras, eles deveriam ter zerado, talvez, a posição deles aqui com os 85 mil dólares. Primeiro ponto também, tá? Um dos primeiros pontos aí, eu já falei que existe uma captura de liquidez. Tem que existir para poder ainda continuar subindo. E segundo ponto, ganância. Cara, os caras estão com 85 mil dólares. Isso aqui é quase 500 mil reais para nós, tá? Um trade de 500 mil reais, imaginou? Então, eles poderiam já ter zerado a posição deles aí. Só que eu acredito que esses caras não entendem de manipulação. Se eles entendessem, eles iam saber que nesse topo aqui tá cheio de stop loss nessa região para ser capturado. E quando o preço vai de fato andar para baixo, ele vai descer para baixo, vamos brincar também. O que precisa acontecer? Uma captura de liquidez, dessa liquidez toda aqui, ó. Essa liquidez toda que tem aqui de stop loss da galera, o preço só vem e derrete. É o que eu ensino dentro da mentoria individual. Então foi exatamente isso que aconteceu. Esses caras, eles não entendem disso. Eles não entendem de manipulação, infelizmente. Vamos ver se ficou claro para você. Eu tenho um topo relevante aqui. Vou fazer exatamente o desenhozinho aqui. Até eles colocaram uma média móvel que não tinha nem necessidade de colocar, né? Então, o que acontece? Aqui o preço foi lá em cima, ficou enrolado aqui. Pá. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu nesse gráfico, tá, gente? Olha só esse desenho aqui, cara. Esse desenho é exatamente o desenho desse gráfico aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Esse gráfico foi interpretado aqui com um desenho de linha que, na verdade, é o movimento que está acontecendo aqui. Primeiro ponto também, vamos lá de novo, vamos recapitular. Eu tenho o topo mais de relevância, esse cara aqui, de maior relevância. Eu acredito que eles entraram posicionados nesse ponto. E eu acredito que o stop loss dos caras eles deixaram aqui, certo? Então, o que acontece? Não foi, digamos assim, errado esse trade. Eu não faço esse tipo de trade assim. Eu até teria feito o trade aqui. Por quê? Porque ele veio e capturou liquidez desses fundos. Então, eu ensino na mentoria individual que é aqui que você tem que estar posicionado. Já no começo do movimento e não numa metade de movimento. Então, a gente sempre está posicionado no começo de movimento. Por quê, Cris? Porque, olha só, quando eu entro comprado nesse ponto, eu tenho stop pequeno e um alvo longo. Olha só isso já pagava aí pelo menos um operacional de um 6-1. Então eles já poderiam ter zerado a posição deles aí. Vamos aos outros pontos. O que acontece, tá, gente? Quando eu entro comprado numa posição aqui, eu vou botar meu stop loss aonde? Aqui embaixo. Tem que se ligar nessa questão. Ainda mais que o preço andou ao seu favor. Você tem que fazer uma parcial. Faça uma parcial. Por favor, faça uma parcial aqui e puxa o seu stop loss que estava aqui pro 0 a 0, cara. Já puxa pro 0 a 0. Então, eles poderiam ter feito uma parcial e o preço voltando aqui na cara deles, teria tirado eles no 0 a 0, digamos assim, no 0 a 0 deles, mas eles teriam garantido um pouquinho, entendeu? Existe muita coisa aqui para se aprender com esse vídeo, tá? Se você já viu, comenta aí o que você aprendeu com esse vídeo, mas eu tô explicando aqui o que eu conheço sobre o mercado. Levar o trade, acreditar que ele vai continuar subindo logo numa região de liquidez, isso aqui é furada. A melhor compra se deu nessa posição aqui. E zeragem de posição aqui em cima. Se os players eles estão interessados em levar o preço para baixo, que foi o que aconteceu nesse vídeo aí, eu vou explicar o motivo deles ter tomado esse stop. O preço ele fez todo esse zigue-zague aqui, tal, fez isso aqui tudo, fez até aqui ó, um pivôzinho de alta, foi lá, enroscou e subiu, rompendo tudo isso aqui. Agora, qual é a lógica, Cris, de ter rompido tudo isso aqui? Todos esses topos aqui e o preço ter caído. Qual é a lógica? Agora você vai aprender por que eles tomaram esse stop. Então é o seguinte, quando eu tenho um topo de relevância, que é esse topo aqui, o que acontece? Os players que induzem a galera a vender ou comprar antes do tempo. Isso aqui é conteúdo de mentoria, que eu falo muito dentro da mentoria individual em uma aula de quase 2 horas só sobre manipulação. Quando esses topos são criados graficamente, o pessoal de price action, análise técnica, tudo, quando vir aqui perto de novo nesse topo e der um padrão, martelinho invertido, ou estrela cadente, ou engolfo, tanto faz. Eu vou fazer os padrões que eu mais utilizo dentro das regiões de liquidez, que inclusive tem uma playlist lá no nosso canal, Academia Smart Money, sobre região de liquidez. E tem os 3 passos como eu marco as regiões de liquidez. Depois dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui embaixo. Então, aqui é um martelo invertido, ou uma estrela cadente, um engolfo.
Aí vai ter também aquele outro padrão que é legal, que eu gosto de utilizar, que isso aqui eu chamo de estrela da noite. A venda vem aqui, no martelinho a venda vem aqui embaixo, né? No engolfo a venda vem aqui, e nesse estrela da noite a venda vem aqui. São os padrões que eu mais utilizo para fazer minhas operações, só que eu tenho um estilo operacional diferente, em gráfico em time frame maior. Todo mundo que entrou vendido nesse topo aqui, nesse topo aqui que veio desde lá de baixo, tá, gente? Desde lá de baixo, ele veio e retestando esse topo aqui. Veio aqui. Até se a gente ver lá, tem alguns padrões aqui nesse topo, ó. Olha lá o meu mouse, ó, aqui. E fez as vendas. Aonde eles vão botar o stop loss deles? Aqui em cima, nessas regiões, ó. Nessas regiões aqui. Beleza, show de bola. Fez a venda. O que acontece? O preço anda, enrosca aqui e depois vai lá e bum, lá para cima, captura o stop loss da galera. Isso aqui em cima, tudo aqui em cima, eu chamo sempre de piscina de liquidez. Porque tem muito stop loss posicionado, tá? E forma uma piscina de liquidez, basicamente, tá? Então, é isso que os grandes players querem. Porque se eles querem entrar vendidos nessa região mais pesado, eles precisam ter o quê? Gente comprando. Quem vendeu aqui, gente? Quem vendeu aqui? Tem o que aqui lá em cima? Tem as compras, tá? De stop loss. Tudo isso aqui de compra é stop loss. É tudo stop loss. E aí, ao invés da galera que opera rompimento de pivô interpretar dessa forma, que os caras mais grandes estão querendo vender ao invés de comprar, e não são os grandes players que estão comprando nessa região, e é tudo stop loss que está sendo acionado, por isso que o preço do nada cai. Não faz sentido. Não faz sentido você pensar como sardinha e querer comprar, porque entrou muita compra. Na verdade, por que entrou muita compra? Porque foi stop loss acionado. Quem vendeu nesse topo aqui de cima, bota o stop um pouco mais para cima, que é uma compra, beleza? É uma compra. E o preço anda um pouquinho, executa todas as ordens de venda, nessa posição executou todas as ordens de venda, tá? E daí ele começa a ir para cima e captura as ordens de compra. Por isso que lá no book, no tape reading, entra muita compra nessa região. E aí você olha isso e você, não, mas tá entrando muita compra. Aí você pega e compra. E aí toma stop nessas regiões, porque não entendeu de manipulação e indução. Quer saber mais? Vem para a mentoria individual. Então aqui embaixo tem em algum lugar aqui nesse vídeo na descrição, os comentários fixados, vai ter aí um vídeo onde eu te explico mais sobre essa parte de manipulação, por que eu opero hoje dessa forma, que é assim que o jogo é jogado. Você assistindo aquela apresentação e tiver interesse de mentoria individual, pode vir me chamar também depois de assistir o vídeo. Então foi por isso que eles tomaram esse stop loss. Então, de novo, por que eles tomaram stop loss? Só para recapitular, nós tínhamos esse topo de relevância, quem entrou vendido aqui, entrou com uma ordem de venda, só que botou o stop lá atrás. Resumindo tudo, os players vêm e só dão aquela beliscada. E daí executa aqui, e o cara que vendeu não vai puxar pro 0 a 0, nem vai fazer uma parcial. Ele é bem louco, ele quer o alvo dele, tá lá naquele fundo. E daí o que o preço faz? Vem, estopa ele. Estopou ele, entrou muita ordem de compra aqui, tá? Porque muita gente entra vendido aqui e coloca compra aqui, beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai lá no book e vai olhar, não, tá entrando muito volume de compra e tal. Gente, o mercado não é lógico, não é lógico. É ao contrário. Você sempre tem que pensar ao contrário. Você sempre tem que pensar como um grande player pensa. Então, entrou muita compra, você vai pegar... Não, rompeu o topo, vai subir. Era no que eles estavam acreditando. A fé deles levava eles a acreditar nisso. Só que eles não entendem de manipulação. Beleza? Aí, o que o preço faz? Bum! Qual é o sentido disso, gente? Agora eu vou te explicar o sentido disso mais a fundo. Eu tenho uma região de topo aqui, o preço cai, eu tenho uma região de fundo aqui. Eu explico dentro daquela playlist lá do mini curso, que eu acabei comentando, que vai estar aqui embaixo o mini curso de região de liquidez, que aqui é uma região de liquidez, e aqui embaixo é uma região de liquidez externa. É nessas que você tem que estar posicionado. Como e tudo mais é com base no meu método Smart Money Pro, que eu ensino. O que precisa acontecer aqui e tal, tem muitas regrinhas que eu documentei e levei tempo para fazer isso, tomei muito stop para fazer isso também, para daí ter uma assertividade maior, ok? Essas regiões são aonde os players querem se posicionar maior, porque é o preço mais caro, gente. Os players querem o preço mais caro para ter mais lucro para vender. E o preço mais barato, aqui tem sempre aquela tabelinha de preço lá de qualquer ativo do mundo que você opera, vai ter a tabela de preço e a tabela de tempo, beleza? Embaixo, que hora que é e que preço que tá. E o que os players têm interesse? Antes das regiões, eles vêm e criam os padrões para vocês venderem. E para encher aqui atrás, aqui ó, venda, e aqui atrás vocês colocar o stop loss, que é uma compra. É ao inverso, né? Se você vendeu, você vai defender o seu capital com uma compra, uma ordem de compra. Beleza? Só que, agora você tem que pensar como um tubarão. Se o grande player, que tem milhões de contratos ou lotes para vender nessa posição, porque o preço tá caro,
Preço caro a gente vende, ok? É isso que eles fazem todos os dias, gente. Todo dia a mesma coisa. Então, o que acontece? Se eles têm lá 50 mil lotes para vender, não tem liquidez para eles simplesmente clicar lá em vender. Eles vão clicar lá em vender. 50 mil, a plataforma não vai deixar eles vender, porque não tem liquidez, não tem comprador para comprar os 50 mil lotes deles. O que eu falei para vocês que quem vende aqui, coloca o que aqui? Compra. Olha a malandragem. Os caras induzem o preço, maleiam o preço, fazem ele subir, fazem ele descer. É eles que criam o gráfico, gente. Eles que fazem o desenho do gráfico acontecer. Então, eles vêm e fazem topos antes do tempo para vocês vender e encher o carrinho aqui em cima, ó, encher isso aqui de compra, que é tudo que eles querem para poder vender daí. Daí cria-se a liquidez necessária, o combustível necessário para os 50 mil lotes de venda deles serem executados. Só que eles não vão botar no mesmo nível de preço 50 mil, eles vão armando as posições por aqui, ó. Eles vão armando, eles vão brincando com vocês. E às vezes eles induzem vocês até a comprar mais, tá? Porque é tudo que eles querem. Tudo que eles querem é compra, 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 compra. Daqui a pouco, pum, lá para baixo. Por quê? Eles já montaram as posições deles na venda, porque o preço estava caro. É por isso que esses caras tomaram o stop como tomaram. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender alguns aspectos desses caras terem tomado esse stop besta. Por que eles não zeraram a posição nesse nível de preço e entraram vendido aqui junto com os grandes, entendeu? Eles não sabem de manipulação. E talvez você não entenda muito bem sobre manipulação, e eu expliquei numa forma muito corrida aqui. Mas se você quer ir bem rápido e direto ao ponto, aprender sobre a manipulação, aprender o meu método de Smart Money em apenas 4 horas, eu revelar tudo que eu aprendi em 6 anos, e você pular etapa e realmente acelerar o processo, você tem que participar da nossa mentoria individual, que tem aqui embaixo um vídeo explicativo de como que funciona. Então eu espero que vocês tenham abertamente. O mercado ele é 100% manipulado e você tem que parar de operar aí em uma regra de cor. Eu sei, eu operei diversas regras de cor, tentei robô, tentei setup, tentei média móvel, nada disso. A partir do momento que eu tirei toda essa porcaria fora do meu gráfico e deixei o meu gráfico limpo, o jogo virou. Eu só tenho isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui tudo, ó, nesse gráfico aqui. Ó, tudo é fundo para serem capturados, porque daí o preço só vai andar para cima se existir combustível, beleza? Claro que aqui eles podem levar mais lá para baixo nas regiões, existem técnicas para a gente saber disso, mas aqui seriam até um ponto de compra. Por quê? Porque eles vão capturar todo mundo que está comprado nessa região. Quem está comprado nessa região botou venda aqui, e se eles querem, de fato, comprar aqui os 60 mil lotes de venda deles, eles têm que acumular vendas. Daí é ao contrário, tá, gente? É ao contrário. Daí para o preço andar até aquela outra região, e lá acontecer a mesma coisa e a gente vender. E aqui talvez, ó, se for rompido, a gente já sai fora. Daí a gente vai usar essa outra região para entender um pouco mais de manipulação, e é basicamente assim como eu opero, gente. Só que existem diversas regras para você fazer isso aqui funcionar de fato. Aqui eu entreguei uma cerejinha do bolo. Se você quer ter o bolo de fato, é na mentoria individual. Mas você pode acompanhar a gente também lá no canal Smart Money, que aos poucos eu vou soltando vídeos assim como esse. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. Também tem o nosso grupo do Telegram aqui embaixo. Entra lá que é tudo de graça, tá? Feito! Valeu!